Veja só, pessoal, sobre os algarismos romanos, eu vou fazer aqui uma pequena demonstração, né, dos números em algarismos romanos, dos séculos aqui, colocando, né, eles algarismos romanos, e também fazer aqui uma demonstração de que em que ano inicia e em que ano termina cada século, só para vocês terem uma ideia. Bem rapidinho aqui, só para vocês fazerem as suas atividades. Veja só. Em algarismos romanos aqui, né, o 1, o 2, o 3 até o 1000, o 1 é representado pela letra I, o 2 é representado pela letra 2Is e o 3 por 3Is. O 4 por I e 1V, por que IV? Porque o V representa 5 e o I representa 1, então 5 menos 1, 4. O 6 é VI, o 7 V 2Is, o 8 V 3Is e o 9, né, já é o X, que é 10, menos I, que é 1, certo? Então é 9. O L é representado por 50, o C representa o número 100, o D representa o número 500 e o M representa o número 1000. Então aqui nós vamos colocar agora esses séculos aqui em algarismos romanos e também alguns que estão em algarismos romanos a gente vai transformar em números normais, né? Lembrando sempre que nos livros de história a grande maioria, né, vem em algarismo romano para a gente entender os séculos. Então é importante a gente fazer essa atividade para isso, tá certo? Então o século 1, né, seguindo essa lógica aqui, seria a letra I. O século 5 que está em V, que está em letra, aqui a gente vai colocar em número, né? Seria 5. Século 7 seria V, 2, Is, né? 5 mais 2. O século 2, que está aqui em algarismo romano, a gente colocaria em número normal. Século 12, como se colocaria? X, que é 10, e 2 Is, né? Século 12. Século 20, né? XX, né? Está em algarismo romano, a gente coloca em algarismos normais. Século 18 está em número normal, a gente vai colocar em algarismo romano. Como seria o 18? O X, que é 10, o V, que é 5 e 3 Is, né? Século 18. O século 19, a mesma coisa, só que aqui a gente não pode repetir nenhum algarismo 4 vezes, só são 3, né? Então, século 19 é 10 mais 9. Então, a gente vem aqui nessa regrinha, ó. 10 é quem? X. E 9 é quem? IX. Então, 19 e X, certo? Que é 9 menos 10 menos 1, que dá 9. Mais 10, 19. Século 21, aí é exatamente o contrário desse. A gente vai colocar o 1 lá no final, que são 10 mais 1. Século 21, que é o que a gente está hoje, né? Século 17, como colocaria em algarismo romano? A mesma situação. 10 mais 5 mais 2, certo? E o século 15, também a mesma situação. É o X que representa 10 e o V que representa o 5. Século 15. Nessa outra parte aqui, pessoal, nós vamos ver agora em que ano inicia e em que ano finda cada século. Lembrando sempre, pessoal, que um século ele possui 100 anos, certo? Se um século possui 100 anos, significa que nós temos que colocar 100 números em cada século, né? Então, o século 1, ele inicia em que ano e ele termina em que ano? Vamos dar um exemplo aqui. O século 1, pessoal, ele vai começar no ano 1, certo? E o século 100 anos depois é exatamente o ano 100. Então, um século possui 100 anos. Logo, o século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. Ou seja, o ano 1, ano 2, ano 10, ano 20, ano 30, todos esses anos vão pertencer ao século 1, tá certo? Vejamos aqui o século 2. Se o século 1 termina no ano 100, o século 2 vai começar no ano 101. E 100 anos depois, é exatamente o ano 200, certo? Então, o século ele sempre começa no ano 1, veja só, e sempre termina no ano 00, certo? Então, vamos lá. O século 5, seguindo essa lógica. Se um século são 100 anos, 5 séculos são 500, né? Então, como é que eu vou saber o século 5 em que ano começa? A gente vai na nossa cabeça para dizer, o século V, o século V começa aí no ano 500. Mas, na verdade, é o ano que ele termina, que é o ano 500. Certo? O ano 500 é o ano que ele termina. Ele vai começar 100 anos antes, que é 401, certo? Então, o século
quinto, o século V, o século V, ele começa no ano 401 e vai terminar no ano 500. Porque no ano 501 já começa o século VI, certo? E assim sucessivamente. Vamos só representar aqui nessa lista para que vocês possam perceber. O século XII, por exemplo, né? Já que um século são 100 anos, 12 vezes 100 dá 1.200, né? Então, na lógica, seria o século XII ser o ano 1200, mas é exatamente o ano que ele termina, que é 1200, ó. 1200. Então, o ano que ele começa é exatamente o ano 1101. Certo? O ano 1101 é o ano que o século XII começa. E ele vai terminar no ano 1200. Perceba que sempre o século começa no ano 1, né? E termina sempre no ano 00. O século 17, a mesma coisa. 17 vai ser 1700, só que esse 00 vai ser sempre o ano que ele termina, 1700. E ele começa 100 anos antes, que é 1601, certo? Então vamos colocando aí na cabeça de vocês essas questões. Ó. O século 15, você pode ir direto, 15, 1500. Aí você vai lá e coloca que é o ano que ele termina, que é 1500, que é sempre aquele ano que termina em 00. Logo ele começa 100 anos antes, que é 1401, certo? O século 19, a mesma coisa, 19, 1900. Então eu coloco lá 1900, que é o ano que ele termina, que é o 00, e coloco 100 anos antes, que é o ano que ele inicia, que é exatamente o 1801, certo? O século 14, né? 14, 1400. Eu vou lá, coloco 1400, que é o ano que ele termina, que é 00, e coloco 100 anos antes aqui no início. 1400 significa que o século 14 começa 100 anos antes. 1301. Século 21, XX1. Século 21, a gente vai imaginar, século 21, se um século é 100 anos, 21 deve ser 2100. Então, o século 21, ele vai terminar no ano 2100, que é o século que nós estamos. Mas esse século começou em que ano, minha gente? Não foi no ano 2001? Não é isso? Certo? Então, 2100, 100 anos antes, é exatamente 2001. Então, o século 21 começou no ano 2001 e vai terminar no ano 2100. É o século que nós estamos vivendo. Esse ano aqui, ó, século 22, né? Nós chegaremos no século 22? Talvez não, né? Mas o século 22, ele vai terminar lá em 2200. Mas ele vai começar 100 anos antes, que é exatamente 2101, certo? Então veja só, pessoal, todos os séculos eles começam sempre no ano 1, certo? No caso, século 2, 101, século 5, 401, século 21, 2001, sempre começa com o ano 1. E o ano que termina em 00 sempre é o ano que ele finaliza, tá certo? Então, para a gente descobrir a que século pertencem os anos, nós vamos ver o que é que diz essa tabela aqui. Veja só, pessoal. A regra é a seguinte: para você saber em que século o ano que você está vendo aí ele pertence, você tem que fazer uma regrazinha. Se o ano terminar em 00, você simplesmente elimina os dois zeros e o número que sobra é o século que ele está, certo? Então o ano 100 está no século 1. O ano 200 você faz a mesma coisa, elimina os dois zeros, século 2, que em algarismo romano são 2 is. E assim sucessivamente. Século 3, né? Você elimina os dois zeros, sobrou aqui século 3, que em algarismo romano é representado por 3 is. 400, mesma coisa, elimina os dois zeros, sobrou aqui século 4, representado por IV, não é assim? Século 5, mesma coisa. O ano 500, quer dizer, pertence a que século? Pertence ao século 5. Né, que em algarismo romano é pela letra V. E assim sucessivamente. Vai sempre cortando os dois zeros e o que sobrar aqui é o século. Por exemplo, século 19 cortou os dois zeros. Né? O ano 1900 cortou os dois zeros, sobrou o século 19. Certo? Que em algarismo romano é representado pelas letras X e X. Certo? Século 15, mesma coisa. X V. Século 8, representado por V, 3 is.
Século 7, representado por V, 2Is. Século 6, representado por VI. Aí, essa é a regra se o ano terminar em 00. Simplesmente você corta os dois zeros e o que sobrar é o número que representa o século, né? Século 1, século 2, século 3. Mas aqui, quando o ano não termina em 00, termina em qualquer outros números, a gente tem que fazer uma regrazinha diferente. Você, em vez de simplesmente eliminar e o que sobrar é o número que representa o século, você vai ter que somar mais 1. Como assim? O ano 381. Professor, em que século esse ano está? Né? Vamos entender. A regra é parecida. Você simplesmente vai cortar os dois últimos e somar o que sobrou. 3 mais 1, que vai ser igual a 4. Então, o ano 381 pertence ao século 4, que é representado por IV. Certo? 476, professor. Que século esse ano pertence? A mesma coisa, você corta os dois últimos e soma o que restou. 4 mais 1, que é igual a 5, certo? Que é representado pela letra V. Então, 476 pertence ao século 5 e não ao século 4, né? Como muita gente às vezes acaba confundindo. 1520, esse ano 1520 ele pertence a que século? Você vai cortar aqui, ó, os dois últimos algarismos, né? E sobrou 15. Aí você vai colocar 15 mais 1, que é igual a 16. Ou seja, o ano 1520 vai pertencer ao século 16, que é representado por X, V, I. O ano 782 pertence a que século? Mesma coisa, corta aqui, sobrou 7, você soma mais 1, igual a 8. Século 8, representado por V, 3 Is, certo? O ano 10, professor, a que século esse ano pertence? Quem é que eu vou cortar aqui? Vou cortar os dois algarismos, só tem eles, né? Então eu corto todos os dois. Sobrou o quê? 0. Eu somo 0 mais 1. Significa que o ano 10 pertence ao século 1, que é representado pela letra I, certo? O ano 1789, ano da Revolução Francesa, você vai cortar os dois últimos algarismos, sobrou 17. Então quer dizer que pertence ao século 17? Não, né? Você vai ver aquela regrinha, 17 mais 1, que é igual a 18, representado pelas letras X, V, 3 Is. Então o ano 1789 pertence ao século 18. O ano 1822, ano da independência do Brasil, pertence a que século, professor? Corta lá, os dois últimos algarismos, sobrou 18. 18 mais 1 igual a 19, que é representado por X e X. Ou seja, o ano da independência do Brasil pertence ao século 19. 1888, a abolição da escravidão aqui no Brasil. Também você corta os dois últimos, sobrou 18, a mesma coisa, mais 1 igual a século 19, representado por X e X. 1930, o ano da Revolução de 1930 aqui no Brasil, com Getúlio Vargas. A que século pertence esse ano? Corta os dois últimos, sobrou 19. Será que isso é século 19? Não, soma mais 1, igual a século 20, que é representado por 2. O ano 2020, que nós estamos agora, professor, pertence a que século? Nós estamos em que século? Nós estamos exatamente no século... Vamos ver agora? Cortou os dois últimos, sobrou 20, mais 1, igual a 21. Ou seja, nós estamos no século 21, que é representado por X e X, X, I. Certo, pessoal? Vejam, vamos agora tentar fazer a atividade.